adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Eu convido você a fechar os seus olhos. Volte o seu pensamento somente para Ele. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui mais uma noite reunidos em Teu nome, Pai. E primeiramente, Senhor, queremos Te agradecer por mais um dia de vitória que passamos em nossa casa, em nosso trabalho. Ó Deus querido, estamos aqui mais uma noite para exaltar o Teu nome, para bendizer a Tua santidade, Senhor. Ó Deus querido, vai abençoando nesta hora cada um dos Teus filhos que já tem chegado. Ó Deus querido, abençoa aquele que está a caminho, que ele possa chegar aqui em paz e em segurança, para que junto possamos alegrar o nosso coração. Que nesta noite seja uma noite diferente, seja uma noite onde o mover do Teu Espírito se faça presente em nosso coração, Pai. É uma noite de libertação pela palavra. Que a Tua palavra, Senhor, possa adentrar em nossas vidas, possa fazer parte, Senhor, do nosso dia a dia, porque há necessidade de sermos libertos, Senhor. Oh Deus querido, que nesta noite, aquele que tem um vício, que ele venha ser liberto, Senhor, liberto da bebida, liberto do cigarro, liberto de qualquer entorpecente, Pai, que está trazendo sofrimento para a sua vida, para a vida da sua família, Pai. Tira todo o mal, quebra toda a barreira, Senhor. Que não haja, Senhor amado Deus, nenhum impedimento, para que Tu venhas agir nesta noite, Pai. Ó Deus, recebe nesta hora a oração do Teu filho, da Tua filha, Senhor. Muitos não têm sentido força, Senhor amado Deus, para orar para Ti, mas que nesta noite, ó Deus querido, que todo laço, que todo impedimento
venha cair por terra e que o teu nome seja glorificado sobre cada vida. Visita nesta hora aquele que está doente, que ele venha ser curado, que ele venha ser sarado. Aquele que está triste, que ele venha ser alegre, Pai, diante da tua presença, Senhor. É necessário o mover das águas em nosso meio, e que nesta noite, Pai, nós possamos sentir verdadeiramente o teu agir e o teu operar sobre as nossas vidas, Pai. Ó Deus, que a nossa oração, que a nossa adoração não possa ser limitada nesse espaço, Senhor, mas que ela possa chegar até a Ti, Pai, e que Tu venhas responder, ó Deus querido, com o fogo santo do céu, e que o Teu nome seja mais uma vez glorificado e exaltado sobre cada vida, Pai. Muito obrigado pelo dia. Muito obrigado por este momento, Pai. Isto tudo é motivo de alegrar o nosso coração, Pai. Muito obrigado por tudo que Tu tens feito e por tudo que Tu has de fazer neste lugar, Pai. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa oração, e que o Teu nome seja glorificado sobre cada vida. Amém, Jesus. Você pode aplaudir o nosso Deus e o nosso Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és digno, Senhor. E é muito bom estarmos na casa de Deus nesta sexta-feira. Creia que quando nós nos reunimos, a presença de Deus nos inunda. A presença de Deus nos transforma. A presença de Deus pode te tocar nesta noite. E pode te purificar, pode te sarar. Em nome de Jesus. Porque aonde a presença de Deus está, é onde o Espírito Santo de Deus está. E Ele está aqui nessa noite. Então vamos atrair essa presença. Vamos atrair, nós te queremos, Senhor. Aleluia. Bom estarmos aqui louvando a Deus. É verdade, Senhor. Podendo exaltar-te o Santo.
agradamos o coração de Deus quando nós amamos as pessoas, quando nós amamos aquele a quem Ele ama. E faz parte do processo de andarmos na luz quando nós estamos bem resolvidos com as pessoas que Ele ama. Então, que em nome de Jesus, que nesta noite você possa permitir que o Espírito Santo de Deus te transforme de dentro para fora e você entenda que a sua missão também é amar o seu irmão. A sua missão também é estar lado a lado com o seu irmão, porque isso faz parte do nosso propósito. O Senhor não te criou para andar sozinho. O Senhor te criou para andar em comunhão com pessoas que juntamente com você também está sendo transformado, também está recebendo de algo da parte do Pai. Mas quando nós estamos juntos, unidos, num único propósito, nós podemos sim sermos aqueles que podem ajudar aquele que está caído. E esse irmão nos ajudar para não cairmos nos mesmos buracos, nos mesmos caminhos tortuosos. Então você pode olhar para essa pessoa que está ao seu lado e dizer: você é importante para mim. Você é importante para mim. Porque a minha missão é te amar. Amém? Então vamos cantar mais uma vez essa canção, declarando: Senhor, eu sei que o Senhor vai nos abençoar, porque quando nós nos reunimos, o nome dEle é ali que Ele ordena a sua bênção. Eu não sei como você chegou aqui, mas nós em comunhão, juntos, no mesmo propósito, nós estamos aqui para declarar a Deus: esse é o tempo que nós dedicamos a Ti. É muito bom estarmos na Tua presença, é muito bom estarmos aqui entregues a Ti e sabemos que o que o Senhor dará, o que o Senhor fará é somente uma consequência do nosso amor por Ti, da nossa busca por Ti. Que essa seja a maior intenção do nosso coração, mais do que receber, é entregar ao Senhor. Então vamos cantar do início mais uma vez. Bom estarmos aqui, cante de todo o seu coração. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. Esse é o tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, consagrando só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, consagrando só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Senhor, em nome de Jesus. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Aplauda o Senhor. Nunca falte, Senhor. Que nunca falte a comunhão dos santos. Que nunca falte, Senhor. Porque um reino dividido não subsiste. E nós, como igreja, nós fomos criados com esse propósito de amar, com o propósito de bendizer, com o propósito de cuidar daquilo que o Senhor ama, mas também com o propósito de reconhecer o nosso amor a Ti. Nós queremos dizer para Ti, Senhor, que nós Te amamos. Obrigada porque mais uma vez vencemos. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui na Tua casa. Obrigada,
Obrigada, Deus, porque as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovaram neste dia sobre nós. Obrigada, Deus, porque a sua misericórdia nos alcançou. E nós fomos privilegiados por sermos teus filhos. Obrigada, Senhor. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Nós te amamos. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. Nós somos privilegiados, então diga: és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, estou com meu ser, entrego tudo a ti.
aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Boa noite. Pode trazer aqui, Du, por favor? Podemos assentar, por favor? Hoje eu vou ficar aqui por conta do ângulo da câmera. Aí eu vou pedir um favorzinho para alguns irmãos aí, para ficar assim, ó. Fica um pessoal aqui, um pessoal aqui. Aí, aqui, do ladinho aí. Pode ser do lado do pastor Paulo mesmo. Aqui, isso, desse lado, isso. Aí eu consigo ministrar para vocês, eu olho para vocês. Tá bom? Em vez de olhar só de um lado e eu ficar com torcicolo. Tá bem? Queridos, amanhã teremos a festa das crianças. Obrigado. E tá tudo assim, muito organizado, vai ser uma festa muito bonita. E eu gostaria de convidar todos aqueles que fazem parte da família Fé Cristã para que venham, tragam seus filhos. Para as crianças, na verdade, né? Traga as crianças e que ela possa trazer algum amiguinho também, para que ele possa ter assim uma tarde muito agradável, em nome de Jesus. Amém? Vai ser uma tarde de muito louvor, de muita alegria, de muitas brincadeiras. E eu tenho participado da organização nos bastidores, eu estou impressionado com o carinho da nossa equipe, com todas as nossas crianças. Muito obrigado e que Deus possa abençoar cada um de vocês e vamos orar para que este trabalho seja uma grande bênção, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Muito bem. Hoje é sexta-feira, um dia especial para nós, por conta de algo que Deus colocou no nosso coração. Muitos são chamados, poucos os escolhidos, e você tem que se incluir nesta parte privilegiada, porque muitas vezes a bênção não está na multidão, a bênção está num pequeno número que se dispõe a obedecer, a cumprir um propósito. Então você está aqui para receber algo de Deus e não deixa o diabo roubar aquilo que Deus tem preparado para você. Tudo quanto Deus vai fazer na nossa vida, Ele vai fazer com base em um princípio que está dentro da palavra, que se chama princípio da continuidade. Diga comigo, princípio da continuidade. O que vem a ser este princípio? Tudo aquilo que eu faço por várias vezes, eu cumpro um propósito do céu. Porque a vontade de Deus vai se estabelecer na tua vida por conta da sua perseverança, determinação e constância. O crente muitas vezes não é mais abençoado porque ele interrompe o processo e quebra o princípio da continuidade. Então tudo aquilo que Deus coloca no teu coração, você não pode estar empolgado hoje e amanhã abrir mão de um sonho, de um propósito, de um projeto, de algo que Deus tem falado e colocado no teu coração. Então nós não podemos ser inconstantes. A palavra fala, através do apóstolo Tiago, que aquele que é inconstante é porque tem um coração doble. O homem de coração doble, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Note que ele não fala assim, em alguma coisa, em poucos detalhes. Ele diz não, em todos os seus caminhos. Ele é inconstante. Ele começa e ele para. Porque essa duplicidade fala exatamente daquilo que impede a pessoa de obedecer. Então hoje ela está empolgada, mas pode ser a alegria da alma, pode ser um mero entusiasmo, mas daqui a pouco ela desiste, ela abre mão. E a Bíblia diz o quê? Que aquele que
abre mão, desiste, tira a mão do arado, abandona o chamado, Deus não tem prazer nele. Então o que Deus nos deu para fazer não é fácil, mas é possível. E quem disse que Deus nos chamou para fazer algo fácil? Mas se torna possível quando você entende que você e o seu irmão, caminhando juntos, ombreados, no mesmo propósito, podem cumprir um grande propósito nesta geração e neste tempo profético, em nome de Jesus. Amém? Muitas vezes você não deve olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Você tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Porque muitos podem começar e desistir. Mas você precisa ser aquele que vai dar exemplo para aqueles que um dia desistiram. Você precisa colocar a tua fé em prática, porque Deus quer se manifestar de alguma forma através de você, segundo o seu propósito. E eu creio que Deus usa não aquele que é filho favorito, mas aquele que é perseverante, determinado e constante. Muitas vezes lá atrás, eu fui desafiado pelo diabo a desanimar, a ficar desmotivado, desencorajado, sem iniciativa. Mas eu sempre colocava os meus olhos na Bíblia. Quando você coloca os olhos na Bíblia, você está olhando para Jesus. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é a palavra viva de Deus. E quando você olha para Jesus, você vai seguir o seu exemplo. Jesus não desistiu. Ele disse: neste mundo tereis aflições. E tem gente que para aí, mas diz assim: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Este ânimo não se trata de um sentimento meramente humano. Se trata de uma força interior que o Espírito Santo coloca dentro de você. Você muitas vezes não vai ter motivos para continuar, aparentemente falando. Tudo à tua volta conspira contra. Mas existe uma promessa, não é, pastor Paulo? Existe uma promessa, e você não pode abrir mão desta promessa. Ela vai se cumprir. E para ela se cumprir, nós não podemos tomar nenhum atalho. Nós olhamos para o nosso pai na fé, Abrão ou Abraão, nós falamos Abraão. Ele buscou um atalho. Ele se deitou com a sua serva Agar. E nasceu um filho fora do propósito de Deus. A palavra é que Sara lhe daria um filho, Isaac. E é por conta dessa situação que até hoje nós temos uma briga entre Israel e Palestina. Amados, para quem foi chamado por Deus para um propósito não tem atalhos. Lembra de Jesus? Jesus disse no Getsemane: se possível, afasta de mim este cálice, mas se não for, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ali Jesus, ele estava muito angustiado na sua alma, como diz a palavra. Ali estava também o homem, porque ele não venceu por conta de ser Deus, ele venceu como homem. Porque se Jesus tivesse vencido como Deus, ele não poderia esperar que eu vencesse, porque eu não sou Deus, nem você.
Mas ele venceu como homem, cheio do Espírito Santo. Olha o segredo. Ele venceu como homem, cheio do Espírito Santo. Mas ele estava atribulado na sua alma. E ele ora. E ele fala com Deus: se possível, afasta de mim este cálice. Mas ele conclui: se não for, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Muitas vezes, nós estamos mais preocupados com o cálice do que obedecer. Que você possa obedecer, independente de qualquer situação, e o Senhor vai te honrar. Amém? Temos falado na sexta-feira para Libertadores, e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu julgo muito importante, porque fala de altar, fala de liderança, e fala daqueles que servem diretamente ou indiretamente. Esse assunto é muito importante, porque fala a respeito da nossa purificação, da nossa santificação, da nossa obediência ao propósito do Senhor. Eu gostaria que você colocasse como título hoje da nossa mensagem: Espíritos que agem dentro da igreja. Espíritos que agem dentro da igreja. Por quê? Quando nós falamos a respeito de libertação, nós queremos trabalhar, nós queremos partir para a aula prática. Só que você não pode fazer isso despreparado. Então existe um tempo, onde, por exemplo, você vai ser treinado, para que aconteça aquilo que Deus tem para realizar através do seu chamado. Porque quando Deus te chama, é por conta de um chamado. Ele não te chama simplesmente por chamar. Ele quer realizar algo através da sua vida. Então nós vamos aprender que muitas vezes nós, por estarmos dentro da igreja, nós achamos que a guerra está ganha, quando na verdade nós temos que enfrentar muitos demônios que se levantam e agem de fora, por isso eles não se manifestam. Então tem espíritos que você ora, jejua, repreende, amarra, expulsa, a pessoa faz cura da alma, cura interior, cura dos traumas, cura das feridas, e nada resolve. Por quê? Porque há necessidade de um posicionamento da parte dela. Tem coisa que é caráter, tem coisa que é espiritual. E nós precisamos identificar quais as áreas da nossa vida que precisam ser tratadas, para que possamos ter autoridade no nosso comando, no nosso trabalho, naquilo que o Senhor vai nos chamar para realizar. Então essa palavra vale principalmente para a liderança, mas para todos os irmãos que estão nos acompanhando em casa, que estão cultuando conosco, que estão aprendendo estes princípios. Espíritos que agem dentro da igreja, e a gente acha que o demônio não entra dentro da igreja. Às vezes é o primeiro a chegar e senta nos lugares da frente, só para atrapalhar. Então, e o pastor Paulo sabe disso, né? Como pastor de experiência, quantas situações nós enfrentamos, porque o inimigo quer impedir a igreja de avançar. Mas diga comigo: querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Então, muito bem, existem então espíritos que agem dentro da igreja? Existem. E lembra que eu brinquei com vocês, para tornar a coisa mais leve, dizendo: antes de expulsar os demônios dos outros, nós temos que expulsar os nossos. Aí teve uma pessoa que conversou comigo e disse: pastor, eu não tenho demônio. Aí eu brinquei com ela, eu falei: você me viu contando a história, o fato que aconteceu comigo do orgulho? Muitas vezes, esse espírito maligno se esconde atrás da nossa raiz de orgulho. Arrogância, prepotência, soberba, vaidade. Vamos lá.
Sua intimidade com Deus é o segredo de toda vitória. Diga isso comigo. Minha intimidade com Deus é o segredo de toda vitória. Olha agora como é sério isso que eu vou falar. Se o diabo destruir a sua vida de oração, não precisa fazer mais nada. Vou repetir. Se o diabo destruir a sua vida de oração, não precisa fazer mais nada. Você faz o resto. Vou repetir. Se o diabo destruir a sua vida de oração, não precisa fazer mais nada. Por quê? Você faz o resto. Olha só como a nossa vida de oração é importante. Quando você pensar na igreja de Cristo, na igreja que você foi plantado, eu gostaria que você pensasse assim, ó. Como a igreja seria se eu fosse diferente? Como a igreja seria se eu fosse diferente? Aí cada um faz a sua autoanálise. Em que área? De que jeito? Não é? Por exemplo, vamos supor que a pessoa seja muito carnal. Como minha igreja seria se eu fosse espiritual? Muitas vezes a pessoa ela é passiva. E se ela fosse proativa? Como Deus pode abençoar minha igreja? Deus pode abençoar minha igreja como estou espiritualmente? Deus pode abençoar a minha igreja como eu estou espiritualmente? Minha igreja pode crescer se depender de mim. Minha igreja pode crescer se depender de mim. Por exemplo, o que eu faço para minha igreja crescer? Eu oro, mas não é só orar. Não é só contribuir com os teus dízimos e ofertas. É fazer visitas, aconselhar, evangelizar. Minha igreja pode ser próspera e abençoada pelo valor que eu entrego mensalmente de oferta. Porque a gente fala muito de projetos, né? Mas como que os projetos vão acontecer se eu não entendo isso? Minha igreja pode contar com a minha oração e jejum. E a maior parte, amados, da igreja não são de oração e nem de jejum. Porque existe uma ação do espírito do anticristo. O anticristo ainda não se manifestou, mas o espírito do anticristo já está preparando o caminho para o anticristo. E para ele preparar este caminho, ele precisa fazer o quê? Paralisar a igreja. Então uma igreja que não ora, uma igreja que não jejua, ela está paralisada. Então minha igreja pode contar com minha oração e o meu jejum. É uma questão de posicionamento individual de cada irmão. Minha igreja pode confiar a mim o cuidado dos necessitados, pobres, viúvas, doentes e órfãos. Que este também é o papel da igreja, é o nosso braço social e deve ser um braço forte. Minha igreja pode ser missionária e evangelizadora, se depender do meu amor pelo não crente. Quando nós olhamos, por exemplo, para o mundo lá fora, nós precisamos ser tocados de alguma forma, a não ser que a nossa mente esteja cauterizada. Nós precisamos ficar incomodados, precisamos ser tocados a ponto de dobrar os nossos joelhos, colocar o nosso rosto em terra e chorar por aqueles que não tem quem chore por eles. Às vezes nós temos que pedir perdão a Deus pelos nossos olhos secos,
porque a pessoa só consegue chorar de raiva. E amados, quando nós estamos conectados com Deus, não precisa muito para a gente se derreter, se derramar diante dEle. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 12, diz assim: portanto, aquele que pensa estar de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Outra tradução diz assim: aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Durante muito tempo na minha vida e no meu ministério, eu achei que estava de pé. Aparentemente eu estava de pé, quando na verdade eu estava caído, porque não entendi alguns princípios que eu vou passar para vocês agora. Quer ver? Esse texto ele fala de uma falsa segurança religiosa. A Bíblia se refere ao coração do homem dizendo: enganoso é o coração do homem. Muitas vezes a gente acha o que Deus não acha. Então esta palavra se trata de uma exortação do apóstolo Paulo. Olha só: o diabo não derruba quem está caído. Até aí tudo bem, né? O diabo não derruba quem não ora, porque ele já está caído. O diabo não derruba quem não jejua. Por quê? Porque já está caído. O diabo não derruba quem não lê a Bíblia. Por quê? Ele já está caído. O diabo não derruba quem falta nos cultos da sua igreja, porque ele já está caído. O diabo não derruba aquele que não oferta e não dizima. Por quê? Já está caído. O diabo não derruba aquele que não serve. Por quê? Ele já está caído. O diabo não derruba aquele que não desenvolve o seu chamado, porque ele já está caído. Amados, quando eu ouvi isso, eu congelei. O meu coração quase saltou pela boca, porque eu olhava para cada uma destas situações e eu me via aqui ou me via ali. E quando a gente fala de forma poética e romântica, narrando aquilo que o apóstolo Paulo falou: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Ou até mesmo, portanto, aquele que pensa que está de pé, porque ele já não está de pé há muito tempo. É melhor ter cuidado para não cair. Às vezes a queda não foi total. Às vezes nós caímos e nos levantamos. Mas consiga se enxergar em algum ponto para poder melhorar. Às vezes para a gente poder se converter naquela área. Você sabia que todos os dias nós nos convertemos um pouco mais? Eu não sei você, mas eu tenho experiências todos os dias. Não é que você não está salvo. Eu estou falando de libertação, eu estou falando de cura, eu estou falando de restauração. Porque tem coisas, como disse o apóstolo Paulo: aquilo que eu não quero fazer eu faço, e aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. É o nosso retrato. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém. Não é porque eu estou aqui em cima que eu sou melhor do que você. Jesus disse: um discípulo não será maior do que o seu Senhor, na autoridade, no chamado. Mas por outro lado ele disse: farão as mesmas obras que eu, e muito maiores, porque eu vou voltar para o meu Pai. As obras o discípulo pode fazer maiores, mas ele não pode tomar o lugar do seu discipulador ou do seu pastor. Portanto, aquele que está de pé, o que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair.
Todos os dias nós devemos pensar nisso. Imagine vocês, eu já contei, eu acredito ser conveniente a gente contar de novo, pelo menos para reforçar essa lição para você. Um dos maiores homens de Deus, conhecidos no nosso tempo, chamado Billy Graham. Ele tinha uma pessoa especial, contratada, que fazia parte da sua equipe, que todos os dias, antes de começar o expediente, quando ele fazia sua reunião com todo mundo, esta pessoa reverentemente ia até os seus ouvidos e falava alguma coisa, e nunca ninguém soube o que é que ele falava. Até que ele morreu e o segredo foi revelado. Todos os dias este homem chegava no ouvido de Billy Graham e dizia: lembre-se que você, sem Deus, é um lixo. Todos os dias ele precisava lembrar da sua condição humana, para que ele pudesse depender de Deus, não se desviasse, não tropeçasse, não caísse. Por isso que eu estou aqui hoje, lembrando você de quem você é, e o Espírito Santo me fazendo olhar para mim, para eu também olhar para o espelho da minha vida e eu enxergar quem eu sou. E às vezes a gente não gosta daquilo que enxerga. Imagina que você acorda de manhã, se levanta, vai para o espelho e você já assusta com você mesmo. Arruma o cabelo porque ele está todo bagunçado, é ramela nos olhos, é baba do lado da boca, você está todo descomposto, todo largado. Imagina só como nós não estamos espiritualmente diante de Deus. Deus consegue enxergar a nossa alma. Deus consegue enxergar o que muitas vezes os nossos olhos humanos e carnais não enxergam. As pessoas que convivem conosco não nos conhecem. As pessoas que convivem conosco pensam que a gente é o que muitas vezes não é. Muitas vezes a gente é uma aberração. Muitas vezes é só imagem, muitas vezes é só teatro, muitas vezes é só representação. E a gente precisa se converter em cada uma destas áreas e muitas outras que a gente vai discorrer rapidamente aqui hoje. Então imagine só, o diabo não derruba quem está caído. Eu vou falar a primeira parte da frase e vocês vão dizer a segunda, tá bom? Vocês vão dizer assim: já está caído, tá bom? Me ajudem. O diabo não derruba quem já está caído. Quem não ora? De novo. Quem não ora? Quem não jejua? Quem não lê Bíblia? Quem falta nos cultos da sua igreja? Quem não dizima e oferta? Quem não serve? Quem não desenvolve o seu ministério, o seu chamado? Amados, você só vai entender isso quando você for falar com o Espírito Santo. Porque enquanto você estiver aqui dentro ouvindo isso, pode ser que te incomode, que você rejeite, que você se feche, que você bloqueie a voz do Espírito Santo. Sabe o que Deus quer? Deus quer nos levantar, mas Ele quem nos conserva de pé. Ele está dizendo: não pense você estar de pé se você está caído. Precisamos entender a nossa condição, aonde eu estou, para onde eu vou e como eu vou fazer para chegar lá. Então, se eu não estou orando, eu preciso orar, eu preciso estabelecer um tempo de oração diário na minha vida. Eu preciso me trancar com Deus, um período de manhã, talvez um período à noite, mas eu preciso orar.
Mais do que ficar trancado com Deus por um tempo, é você entender que oração é um estilo de vida. Por isso que a Bíblia diz: orai em todo o tempo. Não dá para orar o tempo todo, porque a gente pensa, vou ter que me trancar. Não, oração é um estilo de vida. Uma vez eu perguntei para o reverendo Hernandes Dias Lopes a respeito da sua vida de oração. Ele me disse: não, eu não sou de ficar trancado por muitas horas orando, porque oração para mim é uma prática diária, é um estilo de vida. Então, não perca essa conexão com o céu. Pastor, eu não jejuo. Então comece a jejuar, porque eu não conheço ninguém que sem jejum vence a carne. Eu tenho um caso na igreja, onde a pessoa começou a jejuar. Ela dizia assim: quando eu estou jejuando eu não posso fumar. Parou de fumar por conta do jejum. Porque quem fica um dia fica 2, quem fica 2 fica 3, quem fica 3 fica 6. Gente que bebia, eu estou falando de beber mesmo, deixou de beber, deixou de se drogar. Pastor, eu nunca pensei que fosse largar o meu vício, mas quando eu comecei a jejuar, eu ficava o dia inteiro sem usar, não tinha vontade de usar, passava 2 sem vontade, 3 sem vontade, 4 sem vontade. Pastor, parei de usar droga. Só não mudou de time, mas está tudo certo. Continua torcendo para o mesmo time. Amados, o jejum vai transformar você. A gente tem que ir para a cruz, a gente tem que crucificar a nossa carne. Então a gente precisa conciliar oração e jejum, jejum e oração. A gente precisa conciliar oração, jejum e Bíblia, Bíblia, jejum e oração. Porque tem gente que fala: pastor, eu oro, mas não consigo ler Bíblia, eu não gosto de ler. A Bíblia diz: errais não conhecendo a Bíblia, as Escrituras e nem o poder de Deus. A pessoa erra por não conhecer a Bíblia. Quem não conhece a Bíblia não vai conhecer a Deus, e quem não conhece a Deus não vai conhecer o poder de Deus. A pessoa, ela quer pular os degraus para chegar no topo da escada, não tem jeito. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você não conhece a Bíblia, você não vai conhecer a Deus. E se você não conhece a Deus, você não vai conhecer o poder de Deus. Então tudo aquilo que eu falei é importante. Vamos lá. Quem não ora, já está caído. Quem não jejua, quem não lê Bíblia, quem falta nos cultos da sua igreja, quem não dizima e oferta, quem não serve, quem não desenvolve o seu chamado ministério. Eu não sei você, mas quando eu ouvi isso, Deus falando comigo: você está caído aqui, está caído aqui, está caído aqui. Eu disse: o quê? Eu preciso me levantar em nome de Jesus. Então eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler Bíblia, eu não vou voltar nos cultos, eu vou começar a entregar o meu dízimo e oferta, eu vou servir em algum departamento, algum ministério, eu vou desenvolver meu chamado. Porque tudo que o diabo quer é uma igreja caída. E a gente vai entender agora o que acontece numa igreja caída. Você pensa estar de pé, quando na verdade está caído. Foi derrotado pelo inferno. Ou seja, existem forças do mal que sabem o poder das suas práticas espirituais e práticas de desobediência. Agora a Bíblia diz assim, em João capítulo 8, versículo 36. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Preste atenção, você sozinho não vai ficar de pé por muito tempo. Você precisa depender dele.
Amém? Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Fortalecei-vos em vós mesmos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O segredo, gente, é ser dependente dEle. É precisar dEle para tudo. Uma vez, conversando com uma pessoa, ela disse assim: sabe, vocês crentes usam a religião como muleta. Eu falei: você está enganado. Jesus para mim é as minhas pernas, não é nem muleta. Você sabia que tem assunto que incomoda, mas não é a pessoa que fica incomodada. Guarda isso. Mas é o espírito que ainda está agindo na vida daquela pessoa. Então, às vezes a gente prega, e algumas pessoas ficam realmente muito incomodadas. Algumas chegam a se levantar e ir embora. E nós já conferimos isso em vários cultos. Olha só, aqui nós não estamos falando de possessão. Nós estamos falando de influência maligna que acontece de fora para dentro. Por isso, você crente, nunca diga assim, ó: o culto hoje foi para mim, no sentido pejorativo. Fala com humildade: hoje apanhei gostoso, hoje foi tudo para mim, aleluia, vou me consertar, vou ser um novo homem, Deus vai fazer uma obra maravilhosa na minha vida. Olha só, que você ainda está ouvindo. Esta opinião muitas vezes não é sua. Quem te influenciou? Quem te inspirou? Quem te convenceu? Da onde vieram aqueles pensamentos contrários? O nome disso é tentação. Primeiro vem a tentação e depois vem o pecado. Lembra de Eva? A ordem expressa de Deus foi: não coma do fruto. Deus fala para Adão: ela não deveria nem passar perto daquele lugar, muito menos ficar amiga da serpente. E viu Eva que a árvore era bela e o seu fruto desejável para comer e dar entendimento. Que voz Eva ouviu? Que voz que influenciou Eva? A opinião não era mais dela. Eva era influenciada e inspirada por pensamentos contrários aos pensamentos de Deus. Agora, quando Deus trata com Adão, ele estava escondido. Deus pergunta para ele: Adão, por que você se escondeu? Ele diz: eu estava nu, por isso me escondi. Alguém colocou isso no coração de Adão. Aí Deus pergunta: quem que te mostrou? Quem que te falou? Então tem coisa, amados, que não vem da gente. A gente precisa ter filtro para poder lidar com estas coisas. Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permanecei firmes e não vos sujeitais outra vez a um jugo de escravidão. É incrível isso. Nós estamos dentro de uma igreja falando de liberdade, e muitas vezes a gente está preso em alguma área da nossa vida, alguma coisa que trava. Por isso a gente se sente vazio, infeliz, rejeitado, desprezado, abandonado. Porque quando a gente está em comunhão com Deus, a gente não vai mendigar amor. A gente sabe que o amor dele é suficiente para nós. E todo mundo que nos amar, nos respeitar, nos considerar, nos querer bem, nos amar, vai ser lucro. Olha só, quando se prega sobre adultério, o adúltero fica incomodado, ele fica ofendido. Quem está dentro não se incomoda, quem está liberto não se incomoda, não se ofende. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim, disse o Senhor. Vou contar algo para vocês. Uma vez eu fui pregar numa igreja em São Paulo.
E o pastor já estava me esperando, com o carro parado na esquina. E quando eu cheguei, o pastor falou comigo e disse assim: olha, prega sobre qualquer assunto, menos sobre adultério. Eu falei: por quê? Ele falou: olha, eu tenho um irmão que é empresário na igreja, e todo mundo sabe que ele é um adúltero. Só que se eu pregar isso na igreja, ele vai embora. E ele é um empresário, é ele quem mantém a igreja, é ele quem sustenta a nossa igreja. Eu pensei que fosse Jesus. Aí eu fui pregar. Eu falei para ele assim: olha, pastor, se o Espírito Santo não entrar, se o Espírito Santo não puder entrar na sua igreja, eu vou embora. Aí ele falou: não vai embora não. Eu já estava decidido a vir embora. Aí ele falou: tá bom, prega o que Deus mandar você pregar. Aí eu tinha um esboço preparado. Aí quando eu ia começar a ler o meu esboço, o Espírito Santo falou comigo. Eu fechei minha Bíblia e falei: amados, hoje nós vamos falar sobre a igreja adúltera. O pastor pôs até as duas mãos na cabeça. E Deus fluiu naquele dia. Ele foi misericordioso para comigo. E eu falei do amor de Deus pela igreja, não da condenação, porque é o amor que constrange. E eu ministrei naquele dia na graça. É claro que muitas vezes a pregação foi desconfortável. E naquela hora, no final da mensagem, eu disse: se tem alguém aqui hoje que quer entregar a vida para Jesus, que quer se reconciliar, se a palavra falou com você, todos estão de cabeça baixa e de olhos fechados, venha para frente, Jesus está te vendo. Aí levantou um homem e veio. Aí eu orei, ministrei. Sabe quem era? Era aquele homem que precisava de libertação. Chorando. A esposa foi com ele para frente. As crianças foram com ele para frente. Abraçaram, choraram. O pastor se levantou, a esposa do pastor se levantou. Depois que eu entendi que aquele homem era o dito cujo. Amados, quanto tempo aquele homem ficou naquela igreja sem receber uma palavra de libertação e uma palavra de cura. E Deus mudou a realidade daquela igreja. Agora, quando se prega, por exemplo, sobre pornografia, o pornográfico fica incomodado, ele fica ofendido. Quem está liberto não liga sobre o assunto pornografia, não se ofende. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim, diz o Senhor. Quando se prega sobre fofoca, o fofoqueiro fica incomodado, ele se ofende. Quem está liberto não se incomoda, não se ofende. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim, diz o Senhor. Quando se prega, por exemplo, sobre dinheiro, o avarento fica incomodado, ele se ofende. Quem está liberto não fica incomodado e nem se ofende. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim, diz o Senhor. Muitas vezes eu estava num culto e foi ministrado sobre finanças. Eu tinha dado a minha oferta, Deus me incomodou para dar mais. Às vezes eu entregava tudo. Mas é algo meu com Deus, isso nunca me aborreceu, nunca me ofendeu. Bem-aventurado, diz a palavra, aquele que não se escandaliza de mim. Pastor, acho que o senhor está falando muito de dinheiro. Eu disse, se os irmãos fossem fiéis nos dízimos e ofertas, eu não precisava falar. Se não fossem avarentos, abençoariam o reino de Deus sem reclamar. Quem murmura é aquele que não quer entregar. E ninguém é obrigado a entregar nada. O que tem pouco,
entrega feliz. Por isso que a Bíblia nos chama de bem-aventurados. Os pobres na Bíblia são bem-aventurados. E diz a palavra: bem-aventurado aqueles que fazem sem reclamar, sem murmurar, sem choramingar. Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza de mim. O diabo não quer as pessoas livres dentro da igreja. Querem as pessoas cativas. Quando existe perturbação na sua mente, quando você se incomoda, se ofende, se escandaliza por algum assunto, o reino de Deus perde com isso. Você retarda a obra de Deus na sua vida e na terra. O problema não está muitas vezes na igreja, nem naquele que prega. É porque o Espírito Santo quer te curar e libertar, mas o espírito de engano, ele te deixa incomodado, chateado, revoltado com a pregação, com a palavra. E alguns marcam até o pregador. Fala, quem que vai pregar tal dia? Ah, é o fulano, não vou no culto dele. Eu não gosto da palavra dele. Por quê? Porque ele foi tratado, mas ele rejeitou o tratamento. Quando incomoda, falta revelação, entendimento e esclarecimento da vontade de Deus para a sua vida. Você tem duas alternativas: ou ouve a Deus, ou ouve ao diabo. E muitas vezes o diabo não se apresenta como diabo, com chifres, aquela ridícula malha vermelha, tridente na mão, um rabo pontiagudo. Não, o diabo é sucinto, ele se manifesta através de um pensamento, de um sentimento, de uma pessoa que conversa com a gente, se faz de amigo. O diabo, ele age de várias formas. Quando você ouve o diabo, é porque você já está caído. Quem caiu é porque não tinha raízes profundas. Por exemplo, tivemos aí ventos fortes esses dias e muitas árvores caíram no estado de São Paulo e em muitos lugares por aí. Por que caíram? Tinham raízes, mas estavam apodrecidas. Muitas vezes a gente se acha muito espiritual, e é por conta da nossa estrutura de orgulho, gente. Pensa que sabe tudo. Amados, a gente está aprendendo todo dia. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Nós aprendemos uns com os outros. Todos os dias nós aprendemos lições preciosas que Deus quer nos ensinar. Por que é que nós sofremos? Porque a gente não quer aprender. A gente acha que quem tem que mudar é o outro, a gente não precisa mudar. Olha só. Muitas vezes a gente pensa que sabe o que não sabe, porque se a gente soubesse, a gente praticava sem murmurar. Fazei tudo isso sem murmuração, diz a Bíblia. Olha só, espíritos que agem dentro da igreja, engano. A pessoa continua o mesmo que era no mundo, sem mudança de vida. Ciúme, vai na casa do fulano, mas não vem na minha casa, lá toma café, lá almoça, come pizza, sai com fulano, cicrano, beltrano. É ciúme bobo. É só me chamar para ir para a tua casa que eu vou com o maior carinho. Inveja. Estou há mais tempo na igreja e ele chegou ontem, já está liderando, pregando, servindo. Ele foi promovido e eu não. Ele foi ungido e eu não. E olha só porque que a pessoa não é levantada. Por conta dessa inveja e desse ciúme. 4, disputa, concorrência, competição. Eu faço melhor. Está tudo errado. Não é assim.
ele mede força e ministério, ou a vida, o trabalho, até dentro de casa, marido e mulher, vira um cabo de guerra. A gente tem que parar com essa disputa, concorrência, competição. 5, vítima. Ninguém cuida de mim, ninguém me visita, ninguém me ajuda. No começo vão cuidar de você, depois vão te abandonar. Preste atenção. Tem gente que é vítima. Na verdade, você não deveria estar sendo visitado, já era para você estar visitando. Não era para você, de repente, estar choramingando, era para você estar cuidando de alguém. Vocês entenderam quanto que a gente amadurece? Por exemplo, prostituição, 6. Promiscuidade, perversão, depravação, defraudação, abuso. Muitas vezes você está preso na pornografia e em outras práticas. Precisa renunciar, confessar e se arrepender. 7. Quantos estão presos por este espírito dentro da igreja, no altar, servindo ou liderando? Só fazendo um adendo aqui, muitas vezes esse espírito que age nessa área é o último que sai da vida da pessoa. Então ainda é o 7. 8. Preguiça. Imagina, você fala assim, pastor, tem espírito de preguiça? Tem. E esse espírito de preguiça muitas vezes te aprisiona. Você não consegue fazer aquilo que precisa ser feito para Deus. Eu ando muito cansado. A minha vida é só trabalhar. Não consigo nem dar carinho para minha esposa. Está difícil, pastor. Eu não tenho mais 20 anos. O Senhor é aquele que nos renova. Como diz o Salmo 103, somos renovados como a águia. Amém? Eu me lembro de Caleb. Caleb diz, eu tenho 80 e poucos anos, e eu me sinto como um menino, vou lutar e vou tomar posse da minha herdade. Moisés me prometeu e eu quero. Então a gente precisa entender isso. Você tem que quebrar a preguiça, tem que fazer uma visita, irmão. Meu Deus, visita hoje. Tem que falar com o irmão, tem que ir num aniversário, tem que ir... Não vou, pastor, pelo amor de Deus. Teve um irmão muito querido, me permita falar isso. A gente sempre pedia para ele fazer visita para alguém no hospital. E ele nunca ia, ele não gostava de hospital, mas ele nunca falou. Mas quem é que gosta de hospital, gente? A gente vai por conta de um chamado, porque é preciso. Aí um dia ele teve alguém da família doente. E ninguém foi visitar a família dele. Aquela pessoa da família. E ele ficou muito chateado. Eu disse, irmão, Deus está te ensinando uma lição. Você percebeu o quanto é importante visitar alguém no hospital? Nunca mais deixe de visitar, porque agora você sentiu na pele o que é isso. Aí ele começou a chorar. E ele pediu perdão a Deus, porque ele falou, pastor, eu sou muito preguiçoso. Eu não tenho vontade de fazer mais nada. Às vezes é até uma depressão que a pessoa tem. E é tão bom a gente construir alguma coisa, é ou não é? Ser proativo. Então a gente precisa vencer a nossa preguiça e indolência. Inconstância. A pessoa começa e para. Pastor, tem espírito que amarra a gente. Tem. Então eu devo ter uma legião. Se começa, para. Pois é. Espíritos que agem de fora. Por isso que você pode orar por esses espíritos, eles não vão manifestar. Um outro manifesta. Por exemplo, esse aqui pode manifestar, esse que age na área do pecado sexual. Um ou outro pode até manifestar. Eu já tive experiências de demônios que falaram. Ela é preguiçosa, ela não cozinha em casa, o marido fica, é isso aí mesmo, não cozinha não, não lava, não lava, não passa roupa, é verdade, pastor, tudo é isso mesmo. E eu posso te falar uma coisa, você pode até não acreditar, uma mulher foi liberta,
E ela foi para casa. E eu fui almoçar na casa deles no domingo, depois dessa libertação. Num domingo depois dessa libertação. A casa estava arrumada, um brinco, tudo organizado. Ela fez uma comida simples, mas muito boa. Aí ela testemunhou que não tinha vontade nem de tomar banho. Estava largada. Estava desistindo de tudo. E de repente agora tudo tinha mudado. E melhorado, graças a Deus. Então, ela era assim, ela começava alguma coisa e desistia. E olha o desafio, a pessoa vai fazer, por exemplo, uma faxina. Ela pensa que dá para fazer num dia. Ela põe as cadeiras em cima da mesa e ela começa a revirar as gavetas. Daqui a pouco o marido chega, o que é isso? Parece que um vendaval entrou dentro da casa. A cama está bagunçada, criado mudo, um monte de coisa. E fala, meu Deus do céu, não dá para deitar no sofá, não dá para deitar no tapete, não dá para deitar na cama. E o marido fica perdido, né? Porque o marido fala, meu Deus do céu. Aí quem endemoniza é o marido. Não é? Aí a mulher fala, cansei, eu vou fazer amanhã. Aí daqui a pouco, depois da manhã, daqui a pouco eu falo, quer saber de uma coisa? Eu vou chamar alguém para fazer essa faxina, eu não dou conta. Isso quando não fica descadeirada, né? Ai, pastor, misericórdia, o senhor tem que orar, pastor. Deve ser o espírito encarcerador do diabo, porque eu estou com dor nas costas, porque eu estou curvada, porque eu estou com dor, e meu marido não entende. Antissocial, a pessoa não se relaciona e não confia em ninguém. Mas você fala, mas pastor, tem alguma coisa maligna aí? Deve ter. Em alguns casos tem, em outros é criação, é ambiente, não é? Foi a vida que a pessoa teve. Às vezes um trauma, às vezes um complexo, um tormento, uma outra questão. Mas a pessoa, ela anda com o freio de mão puxado. E o diabo quer fazer isso. Por exemplo, a gente que prega Jesus, como que a gente vai ser antipático? Não vai fazer amizade. A gente tem que ser carismático. A gente tem que ser agradável. Você não pode ir para uma festa e ficar lá no canto, não é? Parecendo um enfeite. Você tem que fazer amizades, entrar, o Senhor me ajuda. Põe uma palavra na minha boca. Sabe quem que é a pessoa mais agradável? É aquela que aprende a ouvir. Deixa a pessoa falar dela, deixa a pessoa falar das suas coisas. Não é legal a gente ficar cortando toda hora, tesourando toda hora, podando toda hora. A pessoa conta um negócio e quer contar um negócio melhor do que ela. Eu vejo às vezes as irmãs aqui na igreja. Eu estou com uma pedra, eu estou com pedra na vesícula. A outra falou, só pedra na vesícula? Eu estou com pedra na vesícula e nos rins. Nos dois ainda. A outra fala, o quê? Pedra na vesícula e nos rins? Eu já tirei a vesícula. É uma disputa. Aí eu falo assim, e eu que tirei um rim, eu funciono um só. Aí o outro fala, mas imagina eu que já coloquei válvula no coração, eu já pus estene, eu já pus não sei o quê. E eu falo, o quê? Eu tenho bico de papagaio, bico de pato, bico de galinha. Eu tenho hérnia de disco, eu tenho tudo. E começa a competir. E às vezes a pessoa não percebe. Uma vez eu elogiei, na saída da igreja, abraçando a irmã, a feijoada que eu tinha comido na casa dela. Irmã, estava maravilhosa a feijoada. Minha mãe estava atrás. Ela me cutucou, falou assim, melhor do que a feijoada da mãe? Eu falei, feijoada da mãe não tem igual, né? Feijoada da mãe é maravilhosa. Parabéns, irmã, pela sua feijoada. E nós somos assim. A gente não aceita às vezes que um irmão seja melhor do que a gente. E a gente precisa crescer. E que bom é isso, não é? De reconhecer que o irmão tem talento, habilidade, que o irmão tem capacidade. É lindo. Então vamos lá. Então a gente precisa se relacionar bem. Às vezes tem um espírito lá que quer atrapalhar a nossa vida. Ouve essa aqui que eu vou contar. Eu tinha um vizinho. Ele precisava muito de trabalho. E ele ficou muito tempo desempregado. E ele tinha um bom currículo. E ele foi fazer
entrevista numa multinacional aqui de Bragança. Deu tudo certo. A gente estava orando por ele e a gente até acreditava que dessa vez a coisa ia. Ele passou em todas as etapas. Na última etapa, quem era o responsável em bater o martelo para ele entrar ou não entrar na empresa? Era um vizinho que morava algumas casas perto da dele. E o vizinho falou: olha, eu não vou te admitir. Ele falou: por quê? Ele falou: porque eu moro ali do lado da tua casa. Você me viu várias vezes e nunca me cumprimentou, nunca disse bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre você me ignorou. Ou seja, a relação interpessoal dele não era boa. Ele perdeu o emprego por causa disso, gente. Por não ser uma pessoa mais aberta. E nós precisamos melhorar um pouco a nossa relação interpessoal. Porque a gente diz assim: não, eu sou reservado. Eu também sou. Mas a gente precisa alcançar o mundo através do Evangelho de Jesus. E ele me contou isso. Ele falou: você acredita que vizinho? Última etapa, eu ia entrar na empresa, tudo certo, e ele não me aceitou. Eu falei: e aí? Eu fiquei com raiva. Gente, se sou eu, sabe o que eu faço? Eu falo: olha, não me dispensa não. Você me ensinou uma grande lição hoje. Realmente eu sou essa pessoa, talvez eu seja pior do que isso que você está falando. Mas eu, a partir de agora, aprendi a lição. Eu quero ser diferente. E eu quero que você me dê uma oportunidade para mostrar que eu vou ser diferente. Aqui na empresa e com os meus vizinhos. Me perdoa. Pode ser que ele até permitisse que eu ficasse na empresa. Então, amados, às vezes a gente tem que ter humildade. Senão as portas se fecham. Eu moro numa casa há 10 anos. A dona da casa já veio aqui na igreja várias vezes. Ela brinca, fala que eu sou o melhor inquilino dela. Nunca atrasamos o nosso aluguel nesse tempo, pela misericórdia do Senhor. Mas quando a casa estava vazia, eu bati lá. Eu falei: tudo bem, essa casa é para alugar? Ela falou: é. Para quem seria? Eu disse: para mim. Você é casado? Eu disse: sou. Tem filhos? Eu disse: não. O que você faz da vida? Eu falei: eu sou pastor. Ela falou: Deus me livre e guarde. O último inquilino que eu tive aqui foi um pastor, e ele teve que sair daqui com a polícia. Falei para ela: olha, existem pastores e pastores. Se a senhora me der uma oportunidade, eu vou mostrar para a senhora que eu sou diferente. Gente, a Bíblia diz que é Deus que inclina o coração do rei. Tem gente que encontra graça na gente, tem gente que não encontra. E ela acreditou em mim, ela me deu uma chance. E graças a Deus nós temos um bom relacionamento. Percebe que você às vezes precisa convencer a outra pessoa de alguma coisa, porque senão as portas vão se fechar para você. Quando alguém chegar para você e dizer assim: estou admitindo, mas tem que ser alguém com experiência na área. Eu falo: como que eu vou ter experiência na área se ninguém me dá uma oportunidade? Me dê uma oportunidade, e eu vou fazer por onde? Eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. E mostra serviço, e Deus vai abençoar em nome de Jesus, amém? Agora, 12, o amargurado que não quer ser curado. Você conhece alguém assim? Amargurado que não quer ser curado? Tem gente que convive comigo há tantos anos, entra aqui, e eu digo para a pessoa: sabe, você é o amargurado, ou amargurada que não quer ser curada. Lambe ferida.
Nós não podemos ser assim, gente. Aconteceu? Pede perdão, se conserta, muda de atitude. Imagina se Deus fosse assim conosco. Você pede perdão, Deus diz assim: não, hoje eu não estou muito bem, não vou perdoar você não. Amanhã, quem sabe, eu acorde melhor, aí a gente conversa. Não, você pediu perdão para Deus, é sincero de coração, Deus te perdoa na hora. Lembra do filho pródigo? O pai não disse assim: dançou, né? Falei que você ia voltar com os rabinhos entre as pernas. Como é que estava lá o mundo? Aqui é melhor, Dançou, né? Bem feito. Foi assim que o pai fez. Abraçou ele gostoso, sem tomar banho, suado, fedido. Beijou o filho. Tirou o anel do dedo que representava a autoridade. Ele podia dizer o que? Não, você vai ficar de molho aí. Você vai morar lá com os jornaleiros. Ele disse: eu quero morar com os jornaleiros, eu quero morar com os empregados. Eu não mereço estar dentro da casa, eu não mereço nada, pai. Eu só quero ser um funcionário. Não. Roupa nova, anel no dedo. A autoridade foi devolvida. Quando alguém olhasse para ele e falasse assim: esse é o filho. Opa, anel no dedo. Não posso falar contra ele não, ele tem autoridade. A autoridade dele foi restituída. Alpargatas novas nos pés. Olha, e festa, e música, e churrasco, e bolo de marrão, acho que tinha também. Agora, tinha um irmão azedo lá. Eu acho que ele foi embora até por conta desse irmão azedo. O irmão azedo foi estragar a festa do pai. Chegou na porta e mandou chamar o pai. Chama o pai aí. O que está acontecendo? O que está pegando? O teu irmão estava morto, voltou para casa, está vivo, graças a Deus. Festa, música, alegria. O senhor nunca deu nada para mim. O senhor nunca fez um churrasco para mim. Era tudo dele, estava lá. A espera dele, ele podia fazer quando quisesse. Mas o coração azedo dele. Era um dia que ele não podia estragar a festa do pai. Era um dia que ele tinha que chegar: ô meu irmão, seja bem-vindo, que alegria, que bom que você voltou para casa. Estávamos com saudade. Seja bem-vindo. Sabe? Mas não. Ciúme, inveja, egoísmo, uma malignidade. E quando a gente fala no 14, a gente fala do falso irmão, da carnalidade, daquele que influencia negativamente. O 15 é o espírito de desonra dentro da igreja. Aquele que ataca, faz comentários paralelos, discorda de tudo. O Espírito Santo prega, o diabo desprega, ataca a honra, a credibilidade, a imagem. Este espírito de desonra traz frieza espiritual na igreja e rouba a fé das pessoas. Fraco e confuso, tira você da igreja. E você fica passeando de igreja por igreja. E por último, o espírito de manipulação. É aquela conversa torta, se reúnem com o espírito errado, são movidos pela mentira e engano, foram feridos e não perdoam, estão dentro da igreja para contaminar, azedar, estragar. O manipulador nunca fica sozinho e nunca sai sozinho. Antes não ligava para ninguém, agora manda mensagem para todo mundo. Antes não visitava ninguém, agora quer visitar todo mundo. Já que ele não foi usado lá atrás por Deus, agora ele é usado pelo diabo. A Bíblia diz que aquele que promove a divisão não tem o espírito certo. Um reino dividido não pode prosperar, não pode avançar, não conquista. A palavra diz em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. As más amizades corrompem
os bons costumes. E vamos parar aí. Amém? Vamos ficar de pé? Só para não dormir? Diga comigo assim: Deus, são tantas coisas que precisam mudar em mim para eu me tornar um bom libertador. Como é que eu posso ser um libertador tropeçando naquilo que é básico, tropeçando naquilo que é primário? Eu preciso, Senhor, de uma revelação no meu espírito para mudar em alguma destas áreas que ainda está pendente, no meu caráter, na minha personalidade, no meu temperamento. Deus, eu quero do teu Espírito, mas como que o teu Espírito vai habitar em mim ou em alguém que tem o espírito errado? Por isso, Deus, me dê humildade para compreender, para entender, por revelação, aquilo que precisa de transformação, de mudança, de cura, de libertação. Deus, o Senhor me chamou para ser usado, e eu quero ser usado, e eu renuncio agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que me contamina, tudo aquilo que me impede de avançar, de ser diferente, de obedecer. Em nome de Jesus, todo espírito que age de dentro ou de fora na minha vida não tem mais poder, não pode trazer mente cauterizada na minha vida, não pode me dar um coração endurecido. Eu não aceito mais, Senhor, ser do jeito que eu fui durante muito tempo. Eu quero e preciso ser diferente. Me purifica, me limpa, me santifica, me regenera, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por estas pessoas que aqui estão, aquelas que não puderam vir hoje, aquelas que estão em casa nos acompanhando pela internet ao vivo, e aquelas que vão assistir depois a gravação. Em nome de Jesus, Senhor, levanta em nossa igreja um povo cheio do teu Espírito, um povo com uma consciência livre, aberta para receber de Ti toda orientação, toda instrução, todo conselho. Que em nome de Jesus, Senhor, as nossas vidas possam ser mudadas e transformadas, porque quando nós nos movemos no Teu propósito, este fogo vai alcançar outras pessoas. Estas pessoas precisam ver em nós a paixão pelo Evangelho, o amor por Jesus, que nós possamos, Senhor, estar dispostos a renunciar, não só aquilo que é proibido, mas principalmente aquilo que é permitido. Senhor, faz uma obra em nós, faz uma obra em nossas vidas, nos transforme, Senhor, nos mude, Senhor. Nós te pedimos, quebranta o nosso coração. Oh, requei calabachurianda labaço, requei calamanasterianda lamaste. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me. Renova-me,
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos fazer assim, o pastor Paulo ora com o pastor Adailton, a Rose ora com a pastora Márcia, Toninho ora com o irmão Maurício, você ora com o Adriano, a Jana ora com a menina, faltou o irmão aqui, vai lá, irmão, vai lá com o Maurício e com o Toninho. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Pai, nós oramos agora pelo Carlos. Ele está internado e ele precisa de um milagre. Em nome de Jesus, Senhor, entra aonde ele está e pela tua misericórdia toca nele. Cura, Senhor. Tu tens poder para fazer aquilo que nós não podemos. Usa os médicos, usa a medicina, usa a medicação. Que o Senhor possa, Senhor, se for teu propósito, de entrar lá e tocar o Carlos. Olha para a Gláucia, Senhor, ela está na UTI entubada e não está respondendo, Senhor. Em nome de Jesus, faz, Senhor, algo pela vida dessa moça ou desta mulher. Em nome de Jesus, Senhor, ampara, preserva a sua vida, cuida dela neste leito de hospital. Que o teu anjo possa entrar lá e que ela possa receber vida do teu Espírito Santo. Senhor, tira ela dessa situação, dessa prisão, desta doença, desta enfermidade, desta malignidade. Senhor, nós ministramos vida para o Carlos, ministramos vida para a Gláucia. Senhor, eu quero orar por essa mamãe, pela sua família, que perderam uma filha de 13 anos de idade. Oh Senhor, tem misericórdia, conforta, Senhor, o coração desta família que está chorando, desta família que está sofrendo. Em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia. Oh Pai, olha para todos aqueles que estão nos acompanhando, que estão doentes, enfermos, acamados, padecendo de alguma malignidade. Visita, Senhor, esta pessoa, cura, sara e liberta. Em nome de Jesus, olha para esta pessoa que está ajoelhada do lado da sua cama, pedindo por um milagre. Em nome de Jesus, Senhor, olha para todas estas pessoas que estão orando junto. E agora, numa grande corrente de fé, estamos unindo a nossa fé em oração
pedindo para que o Senhor cure, sare e liberte. Oh Senhor, cumpra a tua vontade, o teu querer, o teu propósito, em nome de Jesus. Pai, nós não sabemos orar como convém, mas o teu Espírito Santo sabe, e Ele nos auxilia em nossas fraquezas. Oh, requei calabashurianda lá na rachiriei labarraçu. Oh, requei calamanas teriala bababarracha. Pai, nós oramos pela Adriana Godoy. Cuida da tua filha, em nome de Jesus. Nós oramos pela Beth, Senhor, que fez esse transplante. Toca na tua filha, Pai. E eu creio que a boa obra que o Senhor começou, tu és fiel para completar. Em nome de Jesus, Pai. Opera, age, Senhor, faz. Amém, Jesus. Senta só um instante. Eu gostaria de colher as ofertas neste momento. Se você trouxe algo para entregar para o Senhor, que você possa entender que se existe oferta e oração, oração e oferta no altar, Deus vai honrar a tua fé e vai te abençoar, em nome de Jesus. Separa o teu melhor, em nome de Jesus. Olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tu sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo sim podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Fica de pé. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que quando os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Pai, neste momento nós oramos por cada irmão e cada irmã que tem contribuído com a tua obra. Senhor, recebe esta oferta de amor e em nome de Jesus estabelece o teu propósito também na área financeira, econômica e material. Que em nome de Jesus, Pai, estas pessoas sejam honradas por ti. Tira, Senhor, do opróbrio, da perseguição, da humilhação, do desprezo, do ataque. Promove, Pai. Abre a porta que esta pessoa precisa, a porta que ninguém pode fechar. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão que tem contribuído, abençoa os dizimistas da nossa igreja, os ofertantes da nossa igreja, até mesmo aqueles que não são deste ministério e contribuem, Pai. Em nome de Jesus, que a tua bênção seja sobre todos e que possam ver o teu milagre acontecendo, porque cremos que a semente que sai da nossa mão nunca mais sairá da nossa vida. Em nome de Jesus, diga comigo amém, assim seja e assim será. Amém? Não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão, na tua irmã, e que possamos nos ver sexta-feira que vem, em nome de Jesus.